Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Legal, então vamos lá a mais uma aula de filosofia com o professor? Na página 15, por favor, abram a página 15 da apostila de vocês para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre as nossas maneiras de olhar, investigar. Lá atrás tiveram alguns filósofos, aproximadamente 2.500 anos, faz tempo, hein? Que pensaram sobre a origem de todas as coisas. E eles diziam que alguns afirmavam, inclusive, Empédocles era um deles, era um cara bonitão que na página 15 está aí, carequinha como professor. O Empédocles ele falava que tudo se originava de 4 elementos. Vocês já ouviram falar de 4 elementos? Quais são os 4 elementos? Terra, fogo, ar e água. Empédocles ele falava que tudo que se originava baseava nesses 4 elementos. Olha só, há 2.500 anos isso era sensacional. Então veja, baseado nesses estudos, desses grandes estudos, desses filósofos da natureza, tá? Baseado nesses estudos, foi-se constatado que havia uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade, professor? Biodiversidade é a variedade de seres vivos que correspondem à natureza, que povoam a natureza. Seres vivos, animais, plantas, tá bom? Então, todos os seres vivos, bio quer dizer vida, diversas, muitas vidas, tá bom? Então, olha só, biodiversidade, o que é então? É a grande variedade de seres vivos existentes na natureza. Empédocles, como o professor já disse, ele dizia que todos os seres vivos se originavam desses 4 elementos. Agora, já tinha um outro pensador, um outro filósofo da natureza, que ele falava que tudo se originava da combinação de elementos originais e que eram micropartículas. Por exemplo, pega a sua mãozinha, coloca aí. Agora você coloca o dedo sobre e esfrega com bastante rapidez. Esfrega, vai, esfrega. Esfrega com bastante rapidez assim. Aqueceu? Aqueceu? Mais um pouquinho. Vai queimar. O que é isso, professor? Olha, nada mais do que aquilo que Demócrito falava, que tudo se originava, olha só, de pequenos elementos. Quais são esses pequenos elementos que ele se dizia, ou que ele se referia? Eram os átomos. Átomos. Olha só, quando você esfregou sua mão aqui, você conseguiu ver se tem alguma coisa aqui na sua mão ou no seu dedo? Não conseguiu ver. Mas, por certo, tem algumas micropartículas na sua mão ou no seu dedo que quando você esfregou, ele começou a fazer o aquecimento. Tá? Então, quando você esfrega uma coisa na outra assim, ele dá um aquecimento. Você não viu que tinha sujeira na sua mão, nenhuma micropartícula, mas possivelmente tinha. E essas micropartículas são chamadas de átomos. Átomos, que tem a significação de indivisíveis. Os átomos são indivisíveis. Então, a nossa natureza, ela é muito rica. E nós tivemos vários filósofos que foram pesquisadores da nossa natureza, que encontraram a nossa biodiversidade. Depois vocês vão ver, inclusive, que tiveram alguns que classificaram os nossos animais, mamíferos e assim por diante. Quais são os mamíferos? Bom, aqueles que mamam. Então, não vamos entrar nesse assunto agora, mas é sensacional. Os filósofos começaram a pensar e avaliar e analisar a nossa natureza. E encontraram que uns diziam, e como disse aqui para vocês, olha, o Empédocles achava que vinha dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Já Demócrito achava que eles vinham dos pequenos átomos. Então, olha só,
Séculos mais tarde, lá no finalzinho do texto na apostila de vocês, cientistas comprovaram que essa teoria estava correta. Todas as duas teorias, do Empédocles, que falava que vinha dos 4 elementos, e também do Demócrito, que falava que vinha dos átomos. Com a invenção do microscópio, eles puderam observar os átomos, as diferentes células dos corpos dos seres vivos. Porém, muito antes disso, a curiosidade dos primeiros filósofos e o seu amor por conhecer ao saber já haviam preparado o caminho para incríveis descobertas da natureza. Bem, baseado nesse bate-papo aí sobre biodiversidade, que é a quantidade dos seres vivos existentes na natureza, que Empédocles descobriu que tudo que se originava vinha dos 4 elementos, e também de Demócrito, que falava que vinha dos átomos, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa natureza. E agora eu quero que vocês trabalhem sobre a natureza, ok? Na página 16, tem lá 3 perguntinhas, na hora de filosofar. O que faz parte da natureza? Qual é o teu pensamento sobre o que faz parte da natureza? Eu quero que vocês respondam. A natureza passa por problemas? Se passa por problemas, quais são os problemas que a natureza passa? E para você, o que é natureza? Tá bom? Então essas 3 perguntinhas. Logo abaixo eu quero que vocês montem um acróstico. O que é isso, professor? Um acróstico é você pegar uma palavra, escrever ela de maneira destacada, por exemplo, como o professor fez aqui, ó. Ber, meu nome, ok? E aí eu vou montar com cada letra do meu nome outra palavra. A primeira ficou homem, a segunda ficou leal, a terceira ficou bom, a quarta ficou especial e a outra ficou carinhoso. Olha aí. Então eu quero que vocês montem, lá na página 16 da apostila de vocês, um acróstico com a palavra natureza. Beleza? Na página 17, tem lá um exercício que traz a distinção. Olha só que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Na página 17 da apostila de vocês, tá? Tem ali a distinção entre natureza e cultura. Vocês vão responder para o professor, de acordo com o texto lido, qual a diferença entre natureza e cultura? Depois, cite 3 exemplos da natureza e 3 exemplos da cultura. Vocês não sabem quem veio me visitar aqui, eu quero mostrar para vocês. Bia, vem aqui. Vem cá, Bia. Vem cá. Eu tô com os 2 gatos, vou mostrar para vocês. Vou mostrar os 2. Vem cá, Bia, vem cá, vem. Vem aqui. Ó, olha quem veio nos visitar. O Lilo e a Bia. Estão os 2 aqui. Emílio, os dois, um peito banco aqui, ó. Olha, ele quase nem aparece na tela. Olha aí, pessoal. Professor dando aula em casa é assim. Até os bichinhos vêm visitar a gente. Não é mesmo? Então, olha só. Voltando aqui. Natureza. Voltando aqui. Ó. Então, a pergunta A. De acordo com o texto que você leu aqui, o que é natureza e o que é cultura? Eu quero que vocês respondam. Cite 3 exemplos de elementos da cultura e 3 elementos da natureza. O que você acha que são 3 elementos de cultura e 3 elementos de natureza? Tá bom? Tá aqui no texto, ó. Tá bom? Depois, na C, tem outra pergunta. A natureza influencia nosso modo de vida? O que vocês acham? Vocês acham que a natureza influencia o nosso modo de vida? Por exemplo, você já pensou se faltar água? Como é que nós vamos fazer? A natureza está dando sinais. Nós temos que poupar água, correto? Vamos prestar atenção, ó. Abriu o olho, hein? 4. A cultura modifica a natureza? Como? Será que a cultura modifica a natureza? Aquela cultura de gastar, de estar comprando, o celular trincou a tela ali, só um pedacinho, você não quer já
nem mandar arrumar, você quer um outro, aquela roupa lá, por exemplo, assim, você passou correndo em algum lugar, fez só o furinho, às vezes nem aparece, a pessoa não quer mais usar. Bom, se não precisar, tudo bem. Agora, se você puder reaproveitar, é importante, né? Poupando a natureza, cuidando das próximas gerações, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da nossa cultura de comprar, ok? Cultura modifica a natureza? Como? Como você acha que pode modificar a natureza, a nossa cultura? A3, escreva um texto em resposta à pergunta. Pode ser um texto de 5 linhas, ok? A cultura permite ao homem superar a natureza? O texto deve trazer a sua opinião e alguns argumentos para justificá-lo, ok? Depois essa é a outra atividade que o professor vai passar em um outro momento para vocês. Então, da página 17, fazer o exercício 2 e o 3, ok? Queridos, não fiquem em dúvida. Qualquer coisa vocês podem mandar para o professor. Se o professor não responder na hora, a hora que o professor vê, eu já respondo. Beleza? Já respondo imediatamente para vocês. Um beijo, bom trabalho, cuidem da nossa biodiversidade e não se esqueça, Empédocles foi o cara lá de trás de 2.500 anos, um filósofo que pensou que tudo o que nós temos hoje de natural surgiam dos 4 elementos. Quais são eles? Terra, fogo, água e o ar. E o Demócrito foi o cara que pensou e visualizou o quê? Os átomos, que significa indivisíveis, de tão pequenos que são. Ok? Guarde isso aí na sua memória. Vamos cuidar da nossa natureza, porque ela é linda, maravilhosa e nós dependemos dela. Um beijo no coração de vocês e a gente vai se falando por aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um bom trabalho para vocês. Não se esqueçam de trazer isso para mim para a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.